No Salmo de número 48, nós nos deparamos com uma exaltação a Jerusalém. A própria glória da cidade se revela no fato de Deus, o próprio Deus, tê-la escolhido como lugar para fazer ali habitar o seu nome, para sempre. Isso é bom frisar, né? Depois da vinheta, a gente vai se alegrar, falando um pouco mais da cidade santa de Jerusalém. Enquanto roda a vinheta, já deixe seu like. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Muito bom tê-los conosco, é uma honra receber a sua visita em nosso canal e podermos compartilhar palavras sagradas, palavras da Torá. Hoje nós estamos na playlist junto com vocês dos Salmos. Nessa playlist nós temos a leitura de cada um dos 150 Salmos e pouco a pouco vamos acrescentando as explicações das palavras dos salmistas, baseados nesse livro aqui, o livro do Rabino Chaim Kanievsky, a sua interpretação dentro dos Salmos. E, ultimamente, nós temos utilizado também a edição Vengrovsky, essa outra edição aqui dos Salmos, essa aqui é em espanhol, mas você vai encontrar em inglês, talvez futuramente a gente possa encontrá-la também em português. Essa edição ela é muito preciosa, traz comentários enriquecedores, comentários que nós vamos analisar no dia de hoje, tá? Qualquer pessoa que tenha dito, eu já li a Bíblia, ainda que seja só um pedacinho, minimamente já sentiu um desejo de conhecer Jerusalém, a cidade santa. Boa parte das pessoas anseia ao longo da vida inteira conhecer a cidade de Jerusalém. Afinal, é o lugar onde Jesus andou, é o lugar da história, é o lugar onde Davi quis construir o templo. Tem uma série de coisas relacionadas a essa cidade muito especial. Se uma pessoa se diz religiosa e não tem o desejo de saber de Jerusalém, de conhecer a cidade santa, tem alguma coisa de errado com essa pessoa, né? Porque Jerusalém, como eu já disse, é a cidade que Deus escolheu, né? Não sou eu que estou falando, foi o próprio Deus quem disse a Salomão: eu escolhi Jerusalém, eu escolhi esse lugar para fazer habitar o meu nome para sempre. Então, acho que isso já seria suficiente, né? Quando Salomão constrói o Beit HaMikdash, o templo sagrado, Deus fala: eu escolhi esse lugar. Então, falar de Jerusalém é falar da casa de Deus. Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, a casa do Senhor não é a igreja, é Jerusalém. Porque no verso seguinte ele fala: os nossos pés pararam dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Né? E existem muitos outros salmos que vão falar da cidade santa como algo preciosíssimo. Aliás, o Salmo 87 não fala apenas da cidade, ele fala dos habitantes, daqueles que nasceram lá. Vamos começar pelo Salmo 87 hoje, vamos inverter um pouco. Salmo 87, do versículo 5º ao 7º, nos diz assim: em Sion nasceram multidões que conhecem o Eterno, e Ele mesmo a estabeleceu como a mais nobre cidade. Ele mesmo, Deus, a estabeleceu como a mais nobre cidade. Quando fizer a lista das nações, destacará os que ali nasceram. Onde? Em Jerusalém. Músicos e cantores sobre ela, a cidade, afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sion. Sion, ou Sião, é o próprio monte que existe em Jerusalém e é uma referência à cidade. Quando nós lemos o Talmud, se você tem familiaridade com o Talmud, você vai encontrar no Tratado de Kiddushin 49b. Olha que frase que consta no Talmud: 10 medidas de beleza desceram ao mundo. Jerusalém recebeu 9 e o resto do mundo 1. Ou seja, de acordo com o Talmud, 90% das belezas do mundo, belezas espirituais, belezas físicas, 90% da beleza do mundo está em Jerusalém. Pode dizer que você não tem vontade de conhecer a cidade santa.
Claro que sim. Qualquer pessoa. Ah, mas a Jerusalém de hoje não representa a Jerusalém dos tempos bíblicos. É verdade em muitos lugares, mas você saber que ali, naquele Monte Moriá, onde hoje existe o Domo da Rocha, ali era o lugar do templo sagrado. Só isso já vale a pena sonhar e um dia conhecer a Cidade Santa, né? Mas eu não vou falar sobre viagem. Vamos falar sobre a poesia, sobre o Salmo 48, o Salmo de hoje. Mas esse é mais um daqueles salmos escritos pelos filhos de Corá. Veja, Corá, um homem que se levantou contra Moisés, mas os seus descendentes abraçaram uma vida de santificação primorosa. E os filhos de Corá, os descendentes de Corá, escreveram o Salmo 48. E a gente vai ouvir agora na voz da Eliana o Salmo 48 e depois eu volto para comentar um pouco mais acerca dessas palavras preciosíssimas. Delicie-se nas palavras dos filhos de Corá sobre a cidade de Jerusalém. Salmo 48. Cântico e salmo dos filhos de Corá. Grandioso é o Eterno, e todos os louvores lhe são dirigidos em sua cidade, em seu santo monte. O monte de Sião é a mais bela visão, alegria de toda a terra, que se ergue ao norte da cidade do grande rei Davi. Em seus palácios se fez o Eterno conhecer como baluarte inexpugnável. Pois agruparam-se reis e contra ele marcharam juntos. Mas ao vê-lo, se conturbaram e perturbados fugiram. Um tremor dele se apoderou em convulsões, como as de uma mulher que está por dar à luz. Com o vento oriental, ele destroça as naus de Tarshish. Como ouvimos, assim podemos isto ver na cidade do Eterno dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, pois para sempre ele a consolidará. Sobre tua benevolência meditamos em teu templo. Como teu nome, assim também teu louvor alcança os confins da terra. De retidão está repleta a tua destra. Por teus juízos, alegre-se o monte de Sião e as filhas de Judá. Percorrei toda Sião, andai à sua volta, contai suas torres, contemplai suas muralhas, examinai seus palácios para narrar o que viste às gerações vindouras. Pois este é o nosso Deus para todo o sempre, e é Ele que nos guiará mesmo além da vida. Agora sim, podemos analisar versículo a versículo um pouco mais dentro desse salmo. E começamos no versículo 2 e 3. Esses versos nos dizem assim: grandioso é o Eterno, e todos os louvores lhe são dirigidos em sua cidade, em seu santo monte. O monte de Sião é a mais bela visão, a alegria de toda a terra, que se ergue ao norte, na cidade do grande rei, na cidade do rei Davi. A primeira coisa evidente aqui que a gente aprende nesses versos é o fato de Jerusalém ser mencionada como sendo a cidade de Deus, onde os louvores são dirigidos a Ele. Isso quer dizer que
não se pode louvar a Deus fora de Jerusalém? Não, absolutamente. Você pode louvar a Deus em qualquer lugar. Mas em Jerusalém, o seu louvor está diante da casa de Deus. Ele é muito mais intenso. Digamos que ele recebe uma camada maior de santidade ainda, né? Jerusalém é muito especial, gente. Eu já tive a oportunidade de ir muitas vezes. Aliás, se você quiser ir a Jerusalém conosco, né? Eu não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas em fevereiro de 2026, nós teremos uma caravana da Havat Hesed, tá? E ainda tem algumas vagas, de repente, aí é a oportunidade para que você esteja lá conosco. E dá tempo, né? Dá tempo de ir. Se você está vendo numa outra época em que já tenha passado, saiba que a gente continua fazendo viagens para Israel, é só entrar em contato, meu telefone aparece aí na descrição do vídeo, e aí você vai poder fazer parte de uma das nossas viagens, né? E eu que já tive o privilégio, a honra de estar em Jerusalém mais de 60 vezes, a cada vez eu me apaixono mais pela cidade, porque ali é o lugar onde a gente encontra a beleza e a santidade continuamente. Vamos voltar para o texto? O texto diz ali: do Monte de Sião é a mais bela visão, a alegria de toda a terra. Como é que a gente pode entender o Monte Sião como sendo a alegria de toda a terra? Vamos recorrer à edição Vengrovsky, né? Essa edição dos Salmos, o livro dos Salmos com uma tradução interlinear. Então vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Olha aqui, ele tem o escrito em hebraico, a sua tradução para o espanhol, e aqui embaixo ele tem também alguns comentários, né, que são muito preciosos. É dentro desses comentários que a gente vai abordar. De acordo com o comentário aqui do livro, na edição Vengrovsky, nós temos escrito assim: Jerusalém recebeu esse título porque a cidade santa trazia alegria aos tristes. Como assim? Pessoa triste vai para Jerusalém e fica alegre. Porque essas pessoas alcançavam a expiação por meio do serviço no templo, no Beit HaMikdash. E também porque a elevação espiritual promovida por sua santidade aliviava as preocupações. Esse comentário é de Rashi, grande comentarista bíblico, e ele fala acerca disso no sentido de só de você ir a Jerusalém, né? Quando a gente fala de subir a Jerusalém, fala de aliar, de subir a Jerusalém, só da ansiedade de querer viajar para Jerusalém, isso já nos traz uma elevação espiritual. Imagina você andando pelas ruas, né? Esse salmo me emociona, né? E poder falar de Jerusalém me dá uma alegria muito grande poder compartilhar isso com as pessoas. Quando o verso menciona o monte como sendo do lado da cidade, do lado norte, né? Também denota que a alegria emanava do lado norte do pátio do templo. Você sabe o que acontecia no lado norte do pátio do Beit HaMikdash? Era nesse lugar que se degolavam as oferendas, as ofertas de expiação de pecados. Então, ali, embora fosse o lugar onde morriam os animais sacrificados, mas ali era onde a pessoa tinha a maior alegria de sentir que os seus pecados estavam sendo perdoados, expiados diante do Eterno. E aí já dá para a gente imaginar o tamanho da alegria, né, de alguém quando sente que seu pecado foi expiado diante de Deus. Imagina você, com o coração agoniado por conta de um pecado, ir a Jerusalém, chegar lá diante do templo sagrado, poder levar a sua oferenda e sair com a certeza de que Deus te perdoou os pecados. Isso fazia do Monte de Sião a alegria de toda a terra. E se Deus permitir, voltará a ser a fonte de alegria para todas as pessoas, para toda a terra, e não apenas para nós que amamos Jerusalém. Por falar em amar Jerusalém, depois a gente vai analisar um outro versículo a respeito disso. Seguimos no Salmo 48, nós temos escrito no versículo 5º e 6º. Pois agruparam-se reis e contra ele marcharam juntos, mas ao vê-lo se conturbaram e perturbados fugiram. Radak é um codinome do rabino Davi Kenhei.
ele afirmava que os reis se reuniram em diversas situações, historicamente a gente tem isso, para atacar a Jerusalém. Puderam perceber em muitas dessas situações que Deus era a sua fortaleza. E ao ver os seus milagres em favor do povo de Israel, esses reis ficaram aterrorizados e acabaram fugindo. Daí sempre tem alguém para dizer, mas Nabucodonosor derrotou Jerusalém. Os romanos também no ano 70 vieram e destruíram o templo. O que você pode dizer a respeito? Sim, na verdade isso aconteceu, infelizmente. Nabucodonosor destruiu o primeiro templo. Vieram Esdras e Neemias nos dias de Zorobabel e reconstruíram o templo. E aí no ano 70 os romanos novamente derrubaram o Beit HaMikdash. Só que o que os rabinos vão dizer? O povo de Israel foi derrotado, não porque os inimigos eram mais fortes e melhores do que eles, mas porque o próprio Eterno, como punição, permitiu que Israel fosse derrotado e fosse levado no cativeiro babilônico por 70 anos, no período de Nabucodonosor, e depois do ano 70, Israel se espalhou entre as nações no grande exílio que acontece até os dias de hoje. Mas isso aconteceu por causa do pecado da idolatria no primeiro templo, com Nabucodonosor, e no ano 70 por causa do ódio gratuito. Toda vez que Israel confiou em Deus, Deus entregou os inimigos nas suas mãos. Isso está em exemplos grandiosos na Torá, no Tanar, nos episódios do rei Davi, com o gigante Golias. Toda vez que Israel confiou em Deus, Deus deu vitória. Mas toda vez que Israel escolhia o caminho do pecado, Deus fazia com que eles se afastassem da santidade. E por isso que os babilônios derrotaram o povo de Israel nos dias de Nabucodonosor. Por isso que os romanos derrotaram o povo de Israel no início da nossa era. Israel estava distante. Mas quando Israel voltar na sua plenitude a cumprir com uma vida de Torá, Deus trará o Mashiach e nos permitirá dias de glória de novo na Cidade Santa. E, de novo, o Monte Sião será a alegria de toda a terra. Olha que precioso isso, né? Versículo 8 nos diz assim: com o vento oriental, ele destroça as naus de Tarshish. O que é isso? Naus vem de navios. Tarshish era um importante porto do Mediterrâneo e representa os exércitos invasores que foram e são enviados e serão enviados contra Israel. A gente tem na Bíblia um episódio muito conhecido de Tarshish. Quando? Que episódio é esse, sabe? Para pensar um pouquinho. Quando a Bíblia fala de Tarshish. Lembrou? Tarshish. A Bíblia menciona que quando o profeta Jonas tentou fugir da presença de Deus, ele tomou um barco que fugia e ia para Tarshish. Ele foi em Jope e tomou um barco rumo a Tarshish. Vamos ler? Jonas capítulo 1, versículo 3 nos diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarshish. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarshish. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarshish, para longe da presença do Senhor. Olha só, esse lugar representa um lugar longe da presença de Deus. Olha como isso é impressionante, né? Se a gente for olhar Jope hoje é um bairro de Tel Aviv praticamente, e Jope de carro está a cerca de 50 minutos, 1 hora de Jerusalém. Mas Tarshish representava ir para longe da presença de Deus. Por isso que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Significa que mesmo ali em Jope, ele ainda estava perto da presença de Deus. Seguimos com o Salmo. Esse Salmo muito precioso, gente. Versículo 13 e 14, nós temos dito assim: percorrei toda Sion, andai à sua volta, contai suas torres, contemplai suas muralhas, examinai os seus palácios, para narrar o que viste às gerações vindouras. Quando a gente lê esses versos,
A gente precisa entender que quando temos a oportunidade de ir a Jerusalém, é nosso dever intimamente nos compenetrarmos em cada aspecto de Jerusalém, cada aspecto da cidade e a mensagem que ela transmite para nós. Nada em Jerusalém parece ao acaso, mas você atentar a cada detalhe da cidade. Para quê? Para justamente relatarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, às próximas gerações, que aquilo que vimos não era meramente uma visão do passado, mas um retrato do glorioso futuro que está reservado para a Cidade Santa. Quando você vai a Jerusalém e volta cheio de imagens na sua mente, cheio de fotos e vídeos hoje, da Cidade Santa, você pode relatar, despertar uma paixão nos seus descendentes. Quem sabe seus filhos e netos possam também ir morar em Jerusalém, amparados na descrição que você faz da santidade daquele lugar. Isso é uma coisa muito preciosa. De fato, mesmo em tempos difíceis, há uma esperança plena da salvação e do amor dos servos do Eterno pela cidade santa de Jerusalém. Olha que diz um outro salmo, Salmo 102. Preste atenção nessas palavras, versículo 13 e 14. Nos dizem assim: Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadecerdes dela, e já é vindo a sua hora. E aí, olha só, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Os teus servos amam até as pedras de Sião. Qual é o nosso grau de amor por Jerusalém? Eu vou pedir para você, deixa aí nos seus comentários, Comenta aí se você já visitou Jerusalém, que lugar que você mais gostou, qual é a sua sensação quando você esteve na Cidade Santa? Ou se você nunca foi, que Deus te leve um dia, mas qual é a sua expectativa? O que você imagina que vai acontecer quando você andar pelas ruas de Jerusalém? Deixa aí nos comentários, para a gente ver, ter essa interação sobre a Cidade Santa. Como diz o verso no Salmo 48, andai à sua volta, contai as suas torres, contemplai as muralhas. Muitas pessoas, infelizmente, hoje, por falta de recursos financeiros, só conseguem contemplar as muralhas da cidade através de fotos. Mas eu posso dizer que já tive a honra de não apenas contemplar as muralhas, mas de andar sobre as muralhas de Jerusalém. Já estivemos lá com várias pessoas, inclusive da Havat Hesed, e a percepção da santidade é algo maravilhoso. E aí, de novo, a gente é remetido às palavras desse salmo. Percorrei toda Sion, andai à sua volta, contai as suas torres, contemplai as suas muralhas, examinai seus palácios. Como é precioso. Como é precioso. Agora eu vou pegar outro livro, para não dizer que nós não falamos do Rabino Chaim Kanievsky. Vamos contar uma historinha que ele traz aqui para nós, dentro do Salmo 48. Ele nos conta uma história sobre um rei. Mais uma história de rei que a gente tem aqui, do Rabino Chaim Kanievsky. A história nos diz o seguinte. Rabbi Chaim Kanievsky nos fala de um outro Rav, chamado Yonatan Elbeshutz. Que esse Rabino Yonatan, ele era muito famoso, não apenas dentro da comunidade judaica, mas também os não-judeus. Eles reconheciam a sua sabedoria. E o seu conhecimento ele era tão valorizado que o próprio rei consultava para saber a opinião do Rabino Elbeshutz sobre diversos assuntos. E aí ele respondia sempre com muita sabedoria, perspicácia, inteligência. E um certo dia o rei estava se preparando para fazer uma viagem, e aí ele manda chamar o Rabino Yonatan
E aí o rei fala, hoje eu vou pegar você, né? Hoje eu vou pegar você. E aí o rei fala para ele, criei um desafio e eu quero ver se você realmente é capaz de respondê-lo. Qual é o desafio? É o seguinte, Ravi e Jonathan, eu vou fazer uma viagem curta e você sabe que a minha cidade, ela tem 2 portões. Um maior, mais bonito, muito espaçoso, que é por onde normalmente os reis entram, e um portão bem mais simples, bem menor. Eu quero que você me diga por qual portão eu vou entrar quando eu voltar da viagem. E aí, muito difícil, né? Como é que eu vou saber por qual portão o rei vai entrar quando ele voltar? Aí o Ravi Jonathan pensou, bom, se eu contar a minha previsão para o rei, ele certamente vai fazer com que ela se torne falsa, porque se eu falar que ele vai entrar pelo portão maior, já que aquele portão é o portão por onde normalmente entram os reis, ele vai entrar pelo menor. Mas se eu falar que ele vai entrar pelo portão menor, ele vai entrar pelo maior, porque a comitiva dele é muito grande, então ficou Jonathan meio que sem saída. E aí ele fala ao rei, vamos fazer o seguinte, traga-me um pedaço de papel e eu vou escrever por onde o rei vai entrar. E aí a gente sela com o seu anel e o meu anel, e aí quando o rei voltar a gente abre. O rei concorda, então vamos lá, vamos, escreve aí. Ele escreveu, colocou no envelope, selaram e o rei partiu para sua viagem. Quando o rei retorna para sua cidade, ele começa a considerar qual portão ele vai entrar. Bom, será que eu entro pelo portão grande? De certo, Ravi Jonathan colocou, não, vou entrar pelo portão grande. O rei tem uma comitiva muito grande, não faz sentido o portão menor. Não, mas daí, se eu entrar pelo portão menor, Jonathan pensou assim. Então, o rei ficou indeciso. E aí, como ele queria muito pegar o Ravi Jonathan, o rei pega e fala para os seus servos, façam o seguinte, rompam os muros da cidade, no meio, entre os 2 portões. Façam um buraco no muro, e eu vou entrar por essa nova abertura. O rabino estará errado de qualquer forma. Não importa por qual portão ele tenha colocado, ele estará errado. E assim fizeram. Abriram um buraco na porta da cidade, no meio da muralha, criaram uma nova porta, e o rei entrou por essa porta. Quando ele entra, ele vai direto na casa do Ravi Jonathan e exigiu que o envelope então finalmente fosse aberto. Para sua surpresa, o envelope foi aberto e dentro do envelope estava uma citação do Talmud. Essa citação está no Tratado de Pesachim. Sabe o que diz? Pesachim 110a. Um rei pode romper um muro para abrir um caminho e ninguém poderá se opor. Impressionante. Era óbvio para Jonathan que qualquer portão que ele escolhesse, o rei iria entrar pelo outro. Então, ele sabia que o rei queria pegá-lo. E ao escolher essa frase do Talmud, Ravi Jonathan acerta mais uma vez. Direcionado pela vontade divina ou não, ele sempre estava certo. Deixa eu falar para vocês. Essa obviamente é apenas uma história contada pelo Rav Chaim Kanievsky no seu livro. Mas chegará o dia em que o rei Mashiach entrará pela cidade, rompendo o portão que ainda está fechado, e ninguém poderá resisti-lo. Nesse dia, os santos entrarão com ele para tomar posse do reino e estabelecer o início dos dias do Mashiach sobre a terra. Se em nossos corações há o desejo de estarmos juntos ao Mashiach, quando na ressurreição dos mortos, é preciso hoje que nós abracemos uma vida de Torá e de bons atos. Quem sabe Deus permita, ainda a nós,
o mérito de conhecermos verdadeiramente a cidade santa de Jerusalém em nossos dias. Mas se isso não for possível, que vivamos com a esperança de, na vinda do Mashiach, rompermos as muralhas e adentrarmos triunfantes na cidade santa, na cidade do nosso Deus, que voltará a ser a alegria de toda a terra. Gostou do salmo? Esse salmo muito precioso. Quem sabe nós possamos lê-lo juntos nas muralhas da cidade santa de Jerusalém. Deus te abençoe, que Deus renove em você a esperança de entrar com Mashiach nas portas da cidade santa de Jerusalém e de juntos tomarmos posse do reino que está prometido desde a fundação do mundo. Grande abraço, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, compartilhe esse link, faça com que outras pessoas, talvez seus amigos, queiram ir a Jerusalém junto com você e que vocês possam ir, quem sabe, junto conosco. Mas se vocês preferirem outros caminhos, fiquem à vontade, que Deus abençoe a sua viagem também. Mas não deixe de ir a Jerusalém, afinal de contas, Jerusalém é a casa do Eterno. Grande abraço, que Deus te abençoe, até a próxima.